Muito bem, nós estamos nesse Shabat de estudo, e a Parashá deste Shabat, o nome dela é Kitzá, que significa então levarás. E ela também, nós podemos trazer aqui um outro significado para ela, mas nós precisamos de entender a porção, nós precisamos de entender também a Haftará e a Brit Hadashá, para que nós possamos agora utilizarmos a expressão tissá, que significa elevar. Então, nós temos aí a tradução normal e padrão, então levarás. Há outras traduções que falam que então você vai fazer uma contagem, você vai levantar ali uma contagem. E eu quero colocar para vocês que existe também a possibilidade de ser a palavra elevar. É claro que nós sabemos que nós estamos mediante uma grande tragédia do nosso povo. Então, eu imagino que a mente dos senhores e senhoras que estão me ouvindo fala: poxa, pastor, fica complicado sabendo o teor da Parashá ser utilizado a expressão tissá, sabendo que vai falar do grande erro do nosso povo, né? E nós, imergidos, aproximados a este povo, nós erramos juntamente com eles ali também. Então, esse grande erro, essa grande falha, fica, a princípio, complicado para colocar ou traduzirmos, né? Aproveitar dessa expressão tissá com a palavra elevar. Sim, meu irmão, isto é graça, isto é hesed. No meio da porção mais complicada com relação ao ratá, com relação ao erro na qual foi feito, em meio a esta porção, em meio a tudo que acontece, e até a Haftará. Na Haftará, todo mundo deve ter estudado e lido, percebe-se que o rei de Israel levanta dois bezerros. Já não bastava um erro, agora nós temos dois. E aí, todo mundo que já está acostumado a ouvir os estudos do pastor Wagner vai lembrar na hora, bem que o pastor Wagner insiste em uma frase: quando eu sou testado em algo, certamente no futuro eu vou ser testado naquele algo novamente. E quando eu sou testado e eu não sou aprovado no teste, o Eterno vai e manda o testador. Quem é o testador? Todo mundo sabe que é Hassatã. Hassatã tem total liberdade de nos testar. Ele tem total liberdade e as portas estão abertas para ele fazer aquilo que o Eterno já deu ordem quando o criou. Esta é a função dele, do início até o seu fim, porque há um início para Hassatã e também há um fim para ele. O Eterno o criou para testar. Sim, ele testa todas as criaturas, se elas estão em conformidade com as leis eternas. Tudo passa pelo crivo do teste dele. Então, o próprio Deus eterno já o criou para estas coisas. É claro que, às vezes, nós temos a ideia do demônio, de Satanás, como nós vemos nos filmes, como nós vemos nas pinturas criadas e forjadas pela Igreja Católica. Chifre, rabo, tridente, vermelho ou de outra cor, lembrando morte, cheiro de enxofre e por aí vai. Algo demoníaco, algo para literalmente satanizar, algo para impor medo.
O medo que é gerado em nós pela presença dele é algo que o nosso corpo e que a nossa mente e intelecto não consegue definir que medo é esse. Mas uma coisa eu posso dizer para os senhores: Satã, quando ele mesmo se aproxima de qualquer ser criado e gerado aí, toda a estrutura dele, falo de essência, começa a estremecer de tão tenebroso que é a sua presença. É claro que todas as classes angelicais que existem acima ou abaixo, essas classes angelicais também, por exemplo, a classe mais simplória, me perdoem, ela não é simplória, eu vou usar o termo simplório. São seres muito mais aguçados do que nós, anos-luz na nossa frente, com exceção da nossa essência divina. Mas a primeira classe, os Ixim, que tem o rosto de homem ou de um bebê, essa primeira classe, se eles saírem dos céus, aonde eles estão, e se aproximarem perto de qualquer ser humano, provavelmente que ele cairia como morto, por causa da sua formação. Como ele foi formado, como Deus o dotou de dons e talentos. Só por causa disso, dessa presença, a nossa alma, estou falando de alma agora, já ia querer sumir. Na verdade, nós aprendemos que a nossa alma, que a nossa essência, está presa dentro deste corpo com uma pele na qual Deus criou. E eu digo e volto novamente, quando o testador, quando ele se aproxima de nós, quando lhe é permitido ou ele é enviado para nos testar, a nossa alma quer sair, porque sabe o que é. Ela quer sair de diante da presença dele e se aproximar, buscar socorro naquele na qual a formou. É interessante isso, que a sua alma, que a minha alma, quando ela percebe, quando ela conecta qualquer coisa desta forma ou desta dimensão, a minha alma e a sua, ela quer se aproximar imediatamente do Criador. Vou tentar trazer uma imagem. Criança. Ismael está com a esposa dele, Amanda, estou colocando no futuro agora, está Ismael e Amanda e os seus 5 meninos andando na rua. E aí, de repente, vem um pitbull, daqueles babando, raivoso. Todos os 5 filhos de Ismael e Amanda vão pedir colo e eles vão carregá-los ou segurar nas mãos deles. E nenhum dos 5 filhos deles não vai sentir nenhum tipo de medo naquele momento, vendo o pitbull raivoso ali. Por quê? Porque eles têm fé, eles têm emuná, uma confiança tal que eles depositam ao segurar a mão da mãe e ao segurar a mão do pai, ou estando no colo, a criança, o bebezinho, ele se sente 100% protegido. E nessa situação de sentir 100% protegido, anda sem medo. Mal sabem eles, humanamente falando, qual é o pensamento verdadeiro de Ismael, qual é o pensamento verdadeiro da Amanda ao se deparar com um pitbull. Imaginemos, lá vai Tiago e Wesley, e eles vão andando para a rua fora, e de repente um pitbull raivoso cerca em um corredor. E aí a Rívika está lá com eles. E aí, de repente, a Rívika só faz assim a mãozinha para um deles, e o Tiago já corre, já abraça, carrega no colo, e ela está 100% confiante que eles vão resolver aquilo. Porque quando ela se aproxima deles, quando ela segura na mão deles, ou quando ela vai para o colo deles, ela tem total certeza de proteção. 100% certeza de proteção. Quero tirar agora e chamar a atenção dos senhores que essa deveria ser a função de todas as ovelhas.
quando algo tenebroso aparece perante elas, quando pestes terríveis aparecem perante elas, elas têm que ter o colo do pastor, elas têm que ter os ombros do pastor, elas têm que ter e ver nas mãos do pastor segurança para elas, mediante qualquer tipo de seres que porventura estão ao derredor. Quando eu digo pastores, aí e se estende às esposas dos pastores, se estende aos filhos dos pastores, e isso também se estende ao presbitério, aos cooperadores ou àqueles que têm o chamado para estar neste processo, nessa grande comissão que é dada pelo Eterno primeiro. Por que desta introdução nessa porção hoje? Sobre proteção, sobre teste. Por quê? Porque para que eu seja elevado, para que eu seja mudado de uma situação para outra, para fazer jus ao termo sar, elevar-se, ser elevado em fé, para a criança ser levantada, ela estende as mãos, aí o pai o carrega. Então, na função agora, não de pastor, mas de professor, e nessa situação, é aquele que vai te instruir e te conduzir como um pedagogo. E aí, a Sandra já me olha como uma professora, a Ana Célia já me olha como uma pessoa formada em música e também aquela que ensina música ou musicalidade ou instrumentos. A formação dela está relacionada a várias coisas. Ora a ser um maestro, ou ora a conduzir, ensinar, elevar, levantar um louvor, levantar uma música. E eu quero acreditar que aqueles que aqui estão nas suas funções também, vocês ensinam. Eu tenho certeza que o eletricista que eu estou vendo aqui agora, ele tem total capacidade de me ensinar o básico sobre eletricidade. Porque não devo colocar o meu dedo ou enfiar algo de ferro ou metal na tomada. Eu tenho certeza que ele vai explicar o que acontece se eu fizer. Ou seja, todos nós temos a capacidade de ser professores e conduzir as pessoas. Todos nós somos formados com a faculdade racional. Uma vez que Deus tem um atributo de ser aquele que criou todas as coisas, Ele, o Eterno, é o maestro, é o grande músico, é o grande eletricista, mecânico. Ele, todas as ciências estão nele, e ele, como detentor dessas ciências, o grande professor, o grande pai, o grande tecelão e, ao mesmo tempo, o grande professor, e por que não dizer, o grande pedagogo. Ele sabe que nós temos medos, ele sabe que nós precisamos de direção, ele sabe que nós necessitamos de orientação. Aí ele envia a Torá, que significa instrução, que é o conhecimento dele em essência e no nível que uma criança entende a Torá e um ancião entende a Torá. Ele consegue enviar o melhor que ele tem, a melhor faculdade, ele envia, e ela é chamada de Torá, ela é chamada de Yeshua HaMashiach, o mestre dos mestres, rabino dos rabinos, professor dos professores, e nós temos que estar com os ouvidos atentos a toda a palavra que sai da boca dele. Mas, se o Eterno é esse grande mestre, esse grande professor, esse grande rabino, Rambam, se ele é esse grande que ensina, que instrui, nós, como filhos dele, pegamos também os atributos do Criador. Todos nós temos e devemos usar a capacidade de transmitir o que você recebeu. Porque eu só transmito algo se eu receber algo. Eu só vou ensinar de Torá se eu recebi de Torá. Eu vou ensinar sobre medicina se eu recebi. Eu só consigo transmitir de medicina, de educação física, de ser pai, como ser um bom pai, como ser um bom filho, se eu recebi essa informação. Sendo um bom filho,
e sendo um bom pai. Aí logo eu consigo transmitir aquilo a outrem. Pois bem, só que todo o ensino e toda a transmissão está fadada ao teste. Tudo aqui está fadado ao teste. E quem faz o teste é Satã. Tá, voltando para a porção agora com essa informação, o tema é símio, e símio, aí eu quero crer que vocês já sabem o que significa essa palavra símio. Símio nos lembra macaco. Sim, esse é o tema. Macaco ou divino? Sim, ou tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo relacionado ao Wagner, ou aponta para um símio, ou aponta para o divino. A Paraxá, ela se concentra entre Êxodo 30, a partir do verso 11, até Êxodo 34, o verso 35. A Haftará se encontra em 1 Reis, no capítulo 18, do verso 1 ao 39. E na Brit Hadashah, nós temos em 1 Coríntios 8, 4 a 13. E também eu quero fazer uma inserção aqui agora, na Brit Hadashah, que essa porção, ela aponta para a porção, ou para todos os textos, né, da Brit Hadashah, relacionados à ceia, relacionados à Seudat. Todos os textos dos evangelhos, todas as citações relacionadas ao Seudat. Anotem isso porque, se o Eterno permitir, nós faremos uma conexão desde a Paraxá, o estudo dela agora pela manhã, ao culto da noite, se o Eterno nos permitir. A princípio, vamos entender então símil ou divino. Nós vemos aí, nesse primeiro slide, simbolizando aí Caim. Está com uma pedra aí na mão agora, e o seu irmão no chão. Aqueles que estão aqui me acompanhando, a slide amarela aí, por favor, que vai estar depois da Seudat. Há uma mudança na ordem aí, por favor. Editar essa parte, por favor, depois. Pois bem. Irmão, símil ou divino? Nós estamos falando da palavra tsá, elevar-se, elevação. E nós discorremos, e todos que estudaram perceberam que o que acontece é uma grande queda, uma grande falha nos textos na qual foram mencionados, relacionados a Paraxá. Nós sabemos do que ocorreu entre Caim e o seu irmão Abel. E nós entendemos também qual foi o motivo da situação que nós estamos vendo agora no slide. Qual foi o motivo que levou Caim a matar o seu irmão? Aos amigos que me ouvem, qual foi o motivo mesmo que o levou a matar o seu irmão? Inveja, ciúme, mais o quê? Por favor. Pode escrever você também que está aí. Pode abrir o microfone, fique à vontade aí. Inveja, ciúme. Qual foi o motivo mesmo que o levou a fazer o primeiro patricídio do mundo? Primeiro assassinato de irmão, entre irmãos, do mundo. Todos aqui lembram qual foi a oferta que Abel levou? Todos aqui lembram qual foi a oferta ou o tipo de oferta que Caim levou?
Falaram aqui que o motivo da morte aí, né, se tratando de causa e consequência, foi o desleixo, né, porque não foi zeloso, e aí resultou, né, na punição da morte do seu irmão, o erro dele de ser desleixado e de ter faltado zelo. E é bom gravar essa palavra zelo, porque ela está inserida também nessa porção. A intenção do coração dele não foi uma intenção correta e resultou na consequência da morte do irmão. Mais alguma participação? Vocês lembram o que um levou e o que o outro levou? O que eles apresentaram no altar perante o Eterno? Vocês lembram? O que Caim levou? Ou o que Abel levou? Abel foi os primeiros frutos e Caim? Alguém lembra? Caim não levou os melhores, mas os melhores dos frutos. Então os dois levaram frutos? Não. Que tal abrir? Abel pastoreava rebanho. Abel levou o cordeiro. Nós estamos em dúvida. Se tratando do estudo da Paraxá, pode abrir a Bíblia, meus irmãos, e conferirem agora, lá no Bereshit, lá no início dos primeiros capítulos. Me dê a resposta de acordo com a Bíblia, por favor. Por quê? O estudo só é interessante se nós fizermos isso, lançarmos a semente. A instrução para ficar afixada é perguntas e respostas mesmo. E essa discussão aqui. Ele levou o primogênito? Quem levou o primogênito? Abel. Primogênito. Quando fala primogênito, é fruto ou animal? Animal. Pois bem. E o Caim? Ele levou o quê? Grão. Pois bem. Então o Eterno vem e o Eterno recebe a oferta de um deles. Qual deles que o Eterno recebe? Ele recebe a oferta de Caim? A de Abel. Ok. Então ele recebe a oferta de Abel. E aí, Caim, vendo aquela situação e percebendo, o semblante dele cai. O semblante dele cai. Quando o meu semblante cai, quando eu estou descontente, triste, ou outras coisas internas, esse fato do meu semblante cair é sinal que a minha alma já ficou, a minha alma recebeu e absorveu toda aquela informação primeiro. Se tratando de corpo humano, o Wesley está falando, se tratando de corpo humano, que os meus olhos pegam a informação e aí a retina inverte aquela informação e manda para o cérebro. O Wesley está me falando aqui. E aí o corpo, através dos olhos, ou desse dom da visão, pega toda a informação de fora, cores e por aí vai, e manda para o meu cérebro, e o meu cérebro manda para todo o corpo aquela informação. Os meus ouvidos captam os sons, e aí manda para o cérebro, e o cérebro transmite para o corpo. Mas os nossos olhos também são chamados de a janela da alma. E a professora Sandra levantou a mão e escreveu aqui no quadro que, em fração de segundos, o nosso corpo recebe essa informação. Mas nós entendemos que a nossa alma percebe primeiro. É em fração de segundos que o nosso corpo detecta, percebe, sente calor, frio. É fração de segundos.
E a alma, nós não conseguimos computar. E a alma de Caim percebeu. Quando o semblante caiu, a alma já estava triste primeiro. É por isso que é muito perigoso quando eu converso com outro semelhante, as palavras que eu vou usar. Porque às vezes a pessoa ela consegue esconder o semblante caído de mim, até mesmo porque nós não temos a capacidade de saber como está a alma das pessoas, ou como aquela pessoa se encontra. É possível a pessoa estar sorrindo para você, mas por dentro ela está em desespero total. Um caos total por dentro. Só que nós não conseguimos esconder muito bem, ou por muito tempo, como estamos. Podemos até tentar traçar, ou esconder com a maquiagem. Imagine agora aquele camarada que os lábios dele tem um sorriso que foi rasgado com faca. Toda vez que você olha para aquela imagem, para aquele anti-herói, alguns vão chamar ele de vilão, mas ele não é um vilão propriamente dito, aquele que rasgou a boca dele. O formato que eles rasgaram de um lado do outro, parece que está sorrindo sempre, mas é um sorriso tenebroso. Está sempre com um sorriso no rosto. Por mais que eu faça uma maquiagem, eu nunca consigo esconder como eu estou por dentro para sempre. Uma hora ou outra, as minhas ações é demonstrar como eu estou. Mesmo que eu seja muito bom no teatro, logo uma úlcera vai começar a gritar. Logo, as plaquetas vão abaixar e eu vou cair numa cama. Logo, a descoloração da cor da minha pele. E quando eu falo em pele, você precisa de linkar no último estudo agora. A minha pele vai demonstrar como eu estou por dentro. É possível começar a apresentar algumas manchinhas na minha pele, mesmo que eu não demonstre, que eu não fale como eu estou. O meu hálito vai ficar de acordo ou em conformidade como está por dentro. É possível que à medida que eu for piorando e tentando esconder, que cheiro de enxofre saia dos meus hálitos. É possível que a minha visão fique aguçada se eu continuar ainda tentando esconder. E é possível que eu pule de um prédio se eu continuar ainda tentando esconder como eu estou verdadeiramente por dentro. E é possível, à medida que eu for ocultando, que a depressão me domine. E é possível que eu perca um casamento, que eu perca um filho, que eu perca amigos, que eu perca a minha salvação, se eu continuar ocultando ou escondendo dentro dessa clipá pecados, falta de perdão, falta de liberar as coisas, e eu morra sem salvação por tentar ocultar. E aí, quando eles descobrirem o câncer no sangue, nos ossos, porque tem situações internas, quando eu não falo, vem o mensageiro do Eterno e anota nos meus ossos. Opa, para! Se eu nunca falou isso, para tudo. Sim, tem erros, pecados, transgressões, que eu não falo, que eu não confesso. O Eterno vai e escreve esse ratá, e escreve esse erro nos meus ossos. Por quê? Eu vou sentir tudo e em profundidade. Vou tentar trazer uma dor simplória, mas que dá vontade de bater o crânio na parede quando nós temos.
dor em qualquer um dos ossos, e por minúsculos que sejam, dentro do ouvido. Dor de dente, na qual generalizou, aonde nenhum remédio resolve, somente a extração dele. Uma vez que o que há no osso do seu dente não tenha ido para o osso na qual ele se encontra, ao estipar, ao arrancar aquele dente ou arrancar a inflamação, é resolvido. Mas, quando o Eterno escreve ou manda os seus mensageiros escreverem nos ossos, aí, meu irmão, clame por misericórdia, misericórdia das misericórdias, porque essa dor aí, ela vai até o último momento da sua vida. E havendo a possibilidade do Eterno permitir que você sinta o Guerrinom agora tratando de onde você foi enterrado, que você sinta a queima da terra comendo o seu corpo, o osso e o cabelo, e as unhas são os últimos a serem destruídos. E aqui vai uma mensagem para todo messiânico de nariz em pé, orgulhoso, que ele é tão orgulhoso e vaidoso que ele não pede perdão para filho, para amigo, para colega, para esposa, para quem quer que seja. Vai estar cravado no osso, que o Eterno, mesmo quem faz isso, vai estar cravado no seu osso, e a sua queima química, até você virar pó, e gravem também isso, pó, que está relacionado a essa porção, até o Wesley virar pó, até que aconteça toda a decomposição do Israel, vai demorar tanto, e você vai sentir cada fração de segundo. Por quê? Os ossos, cabelo e unha são os últimos. Vai doer, meu irmão. E eu não estou falando de céu e inferno. Pastor, está parecendo um purgatório? Não é bem o termo purgatório, mas você vai sentir na pele. E eu não estou falando, Tiago, de condenação, não. Eu estou falando que tudo que está ali, até virar pó, vai doer e vai doer muito. É tenebroso, tenebroso com T maiúsculo. Então, meu irmão, cada instrução dada, cada ensinamento dado, pegue aquilo, ouça com seus 2 ouvidos que você tem, não é à toa você tem 2. Pegue tudo que é ensino, pegue tudo que é Torá, Brit Hadashah, Ketuvim, Nevim, pegue tudo, coloque em prática, pegue tudo bem depressa, porque cada erro, cada coisa não tratada será pego as iniciais delas e cravadas dentro do seu osso. Mas você vai começar a entender por que o sangue do justo, quando ele é morto e ele é justo, clama debaixo da terra. Sim, o meu sangue e o seu são outros mensageiros que nós temos dentro de nós. Eu não entendi, não. Olha, quando você fez a 4ª série, 5ª e 6ª, você aprendeu que o seu sangue, ele faz parte do processo circulatório, e aí a Sandra já falou, grande circulação e pequena circulação. Você tem 2 árvores dentro de você, ponto. Árvores e raízes dela. E que está circulando desde o seu pé até a planta da sua cabeça. Muito bem. E esses vasos grandes e pequenos, a Ana Célia até falou de artéria, ela ganhou um 10 por isso, as grandes artérias. E aí, o Israel falou dos pequenos vasos, igual
os semivasos que nós temos dos capilares de nossos cabelos. E há outros tão minúsculos, mas existentes. E aí a Sandra colocou um adendo. Tem veias que, quando são cortadas e arrancadas, milagrosamente elas começam a brotar. Não aquela que foi arrancada, mas porque ela foi arrancada, outra começa a entrar no lugar. Por quê? Porque se não houver essa lei eterna, esse comando eterno, há algum órgão seu que vai ficar sem oxigenação. Pastor, eu perdi essa aula. Sim, o seu sangue leva oxigenação, ele leva alimento, nutrientes, eletricidades, plasmas e coisas na qual não dá para falar agora. Tudo dentro de uma simples molécula de sangue. Se uma molécula de sangue é tão complexa assim, nós entendemos que sangue é vida. Se o coração está bombeando, sugando e expulsando aquele sangue, ele puxa o sangue de tal forma que já circulou cortando o seu corpo e ele expele um sangue bom. Ele puxa algo que está misturado. E aí, por que não falar que ele faz um processo de puxar aquilo que já circulou e aí, porventura, está impuro e aquilo impuro não pode circular, senão os órgãos morrem? Porque ele já enviou oxigênio e está sugando agora gás carbônico e outros gases que o seu corpo liberou. Logo, o nosso corpo é uma máquina quase perfeita. Assim o Eterno criou Ada. E tudo que há no corpo de Ada, há nas galáxias. Sim, eu vejo pessoas abraçando árvores. Minha irmã árvore, você é uma árvore que anda, meu irmão. Sim, você é uma árvore que anda. Determinados períodos ou estações do ano, você olha para um tronco de uma árvore ou para as suas plantinhas que você tem na sua casa. E aquela plantinha está com um fungo lá no caule. E só dá em tal período. Pois bem, o mesmo acontece na sua pele. Às vezes você percebe e vê e toma um remedinho lá para poder matar aquela micose. E às vezes aquilo é resolvido porque o seu corpo tem defesas. Mas isso abre um grande abrangente para outras coisas. Sabendo disso, que tudo que eu faço fica algo cravado no meu osso, no caso de Caim, além de ficar cravado no osso, porque osso fala de firmeza, de dureza, e o osso também fala de, ou aponta para as pontas do altar, fala de poder, de rigidez, de algo inabalável, indestrutível. Aí a Sandra falou: pastor, então é por isso que o corpo humano fica de pé. Sim, Sandra, por causa dos ossos. Ah, e é por isso também que a parte mais vital do nosso corpo é onde tem uma armadura. Lembra da última paraxá? Pois bem, o Eterno teve que criar armaduras aonde você tem os órgãos mais vitais. E aí, a nossa técnica de enfermagem levantou a mão e falou: interessantíssimo, porque até a forma que eu vou passar a bandagem no corpo, quando ele quebra, é de uma ponta de uma extremidade à outra, porque eu tenho que proteger aonde foi quebrado para não haver movimento. Sim, aquilo tem que ficar firme como o osso. Eu tenho que reforçar por fora algo que o Eterno fez por dentro. A Nascer ganhou um 10. Quando ela disse isso, que ela aprendeu no curso de enfermagem. Pois bem, Caim ficou cravado, além do osso, na testa. Todo mundo via o que estava na testa, mas ninguém sabe, a não ser o Eterno,
o que está cravado nos seus ossos? Essa paraxá fala de erro, de queda, e de alguém que entrou entre o Eterno e o povo que errou, que falhou, como mediador. Quando eles erraram, foi cravado nos ossos deles. E aí o Eterno falou, esse povo vou consumir-los, vou destruí-los. Por quê? O que está cravado lá agora que eles fizeram, não há perdão. Vou derreter esse povo aí, de tal maneira que vai virar pó, vai consumir com tudo. Aí, Moshe entra, todo mundo sabe, e intercede, todo mundo sabe, pelo povo. Apontando para Yeshua, Hamashiach, na qual hoje você vai participar da saudade. E com o perdão e com a reconciliação, o povo não foi destruído. Aquilo que foi cravado nos ossos, eles não foram destruídos, aniquilados. Naquele momento, nós vamos falar de justiça. Naquele momento, a pena maior não foi executada, mas, posteriormente, uma pena menor foi executada. E eles não entraram na terra. Então, meu irmão, você que está na restauração, entenda isso. Tem coisas que, porventura, você saiu do Egito, viu as 10 maravilhas, que alguns chamam de pragas, passou pela imersão através do mar de juncos, viu de noite uma coluna de fogo, viu de dia, ou esteve protegido do sol, né, de tal maneira que o melhor ar-condicionado do mundo estava ali. Não há igual, Tesla não consegue fazer igual. Eu quero falar com você o seguinte, que mesmo tendo conforto, mesmo tendo a proteção do Eterno, nós vemos agora que o povo que estava em pecado, em Ratá, que foram descendo degraus no Egito, o povo foi errando, errando, errando. Antes do povo dar o próximo passo, o Eterno intercede, envia lá um mediador, envia lá um guerreiro, envia lá alguém que vai ser usado para arrancar aquele povo de lá e levá-los, conduzi-los, instruí-los e ensiná-los como um bom professor, como um bom rabino, no caminho, no deserto, em meio a chacais, serpentes, escorpiões e dragões do deserto e dragões no mundo celestial. Eles foram conduzidos, cortes angelicais do Eterno, eles foram conduzidos, cortes infernais, todo momento, e Ra-Satã, 24 horas ali, só esperando. Opa, estou vendo aqui o grande projeto do Eterno, do Éden, dando prosseguimento agora com este povo, com essa nação. Opa, estou vendo que esse povo que caiu está sendo elevado. Opa, é a hora de eu interferir agora. Ele é o testador. Pastor, quando o senhor fala que Israel saiu do Egito, eu me lembro da minha vida. Eu era idólatra, eu vivia no Egito, aí eu aceitei a Jesus Cristo, e aí eu fiz pré-batismo, aí eu fiz batismo, aí eu comecei a vir nos estudos do sábado, aí eu comecei a estudar a Torá. Muito bem. Saiba que nessa caminhada sua de Techuvá, até o encontro do grande rei, até você entrar na Canaã celestial, desde quando você saiu do Egito, e você quem escolheu sair de lá, o Eterno se aproximou de você. Olha, se você der o próximo passo aí, já era, tá beleza? Então eu te amo muito, meu filho, e como seu pai,
eu enviei o meu filho, que é amor, e amor que o mundo não consegue explicar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? Entregou, enviou. Você estava caído e eu quero te elevar. Então, a cada dia que você estuda, a cada passo seu, anotando e praticando, aprendendo e praticando, você está sendo elevado. Mas você também, no decorrer da caminhada, sabe quais são os erros que você não pode cometer. Quais são as falhas na qual você não deve nem olhar para elas, a nível de pensar em cair, em errar. Porque senão, uma vez que você foi alcançado pela graça, e uma vez que o sangue de Yeshua te purificou, ou seja, aquilo que está cravado lá nos seus ossos, ou aquilo que está cravado na sua alma, você foi limpo, meu irmão, de dentro para fora. Você foi lavado, meu irmão, de dentro para fora. Ou está no processo de limpeza. Ok? E nesse processo de limpeza, e nessa caminhada, o que ocorre e o que acontece conosco? Nós somos testados. E quando nós somos testados naquilo na qual o Eterno nos retirou, ou na situação na qual nós estávamos antes, e agora estamos em uma outra, o Eterno nos testa. Por quê? Porque se Ele te amou primeiro, todo mundo gosta de cantar esses hinos, Deus me amou primeiro. Aí, Ele quer agora ver e testar como está agora o seu amor / respostas ao Eterno. As esposas, namoradas e noivas gostam de fazer isso com seus maridos. E não importa o tempo. Elas vão observando se elas ainda ganham aqueles presentes ou aqueles mimos, ou se era só no início. Elas vão observando se o carinho é o mesmo do início, porque o que elas querem, assim como o Eterno quer, é que você seja elevado, que aqui não mente. Como que eram as suas palavras com ela no período de namoro? Ela observa e ela coloca na balança. Olha, antigamente eu era minha coelhinha, minha gatinha, e agora é de orca assassina, o negócio só piorou. Pois é, não houve uma elevação. Com relação às suas palavras, com ela, houve uma queda. Ah, não, pastor, é o desgaste. Ah, não, pastor, eu não preciso de falar isso. Não. Não é apenas falar. Porque, além do falar, está as suas ações. Você coloca ela no seu colo e tira um tempo ali para acariciar os cabelos. As suas ações já estão falando. E aí aquilo tem que ser elevado. Na hora que ela está com dificuldades, você não rebate. Na hora que precisa dela ouvir palavras fortes, você não volta atrás, porque você ama ela. Você é obrigado, por causa do amor, a falar forte também. Tratar forte também, no sentido que aquilo fará bem para vocês. No sentido que ela irá sair daquela situação e entrará em uma situação tal que o matrimônio será elevado. Ah, pastor, eu vejo que o amor não é mais o mesmo. Pois bem, para se elevar-se, para alcançar o reino dos céus, para ter um bom matrimônio, ah, pastor, eu não quero nem ouvir, porque já ouvi o pastor. Pastor, eu não quero nem ouvir o que eu preciso
para que meu casamento fique melhor? Primeiro, que eu escondo do Senhor que eu nunca tentei melhorar nada. E hoje, nesse estudo, os meus ossos estão doendo de tanto que está escrito nos meus ossos que eu não perdoei a minha esposa, que eu não perdoei o meu marido. E agora eu entendo as dores da minha alma e as dores do meu corpo. E agora eu entendo por que a minha alma geme. Pastor, é agora que eu desligo, é agora que a internet dá problema, pastor. Pastor, é agora que alguma coisa toma a minha atenção. Uma criança, um mosquito, uma bola, um fogo. É agora que eu perco essa informação aí. Porque eu não quero mudar. É esta hora, é neste momento, que o teste vem, através de Satã, e aí é decretado também a sua pena. E aí, para este casamento, não precisa mais de orar realmente. Que com essa confissão, com essa atitude, com aquilo que está nos seus ossos, e você ainda não quer, os portais ficam abertos no seu corpo, a todo tipo de mazelas. Agora, se você ainda priva por redenção, reconciliação, por conserto, essa é a paraxá. Na sua queda, no seu pior momento. Porque na vida conjugal, o pior momento que tem para ambos, eu não lhe der o perdão, está escrito no meu osso. Mas aquele que convive comigo, aquele que foi unido a mim, e aí a Bíblia fala, osso do meu osso, carne da minha carne. Está escrito no nosso osso. E a nossa carne vai sentir. Por isso os filhos sentem, a igreja sente. Interessante. O pastor impôs as mãos sobre minha cabeça e eu não estou bem. Ele orou até bonito, palavras bonitas, mas o pastor Wagner tocou em mim e eu não estou bem. Por isso que eu disse, não deixa ninguém encostar a cabeça, as mãos na sua cabeça à toa não, meu irmão. Ah, mas é pastor, é presbítero, é diácono, é irmão de oração, é irmão de monte. Irmão, se esse irmão tem pecados escritos nos ossos dele, mão dele tem osso que está envolto, protegido por uma carne. Aqueles erros dele vêm sobre você e entra dentro de você. O peso. Fica pior a sua situação. Sim, sem perdão, sem reconciliação. A tendência é nós termos sonhos pesados, visões pesadas e sentirmos o câncer espiritual nos consumindo. É sentir o inferno em vida. Não é à toa que nós somos chamados de cadáveres que andam, adiantados. Nós já morremos, meu irmão. O dia que a terra irá te comer, ou aquilo que vai destruir o seu corpo lá, já está decretado. Esse dia, essa hora, não tem para onde correr. Já a nossa alma, o professor, a própria instrução, ela vem até a nós para que nós sejamos purificados, limpos, de dentro para fora. E eu estou sendo redundante novamente. Então, é aqui que eu entendo. Por que o Eterno disse para Caim, eu estou vendo que o seu semblante caiu. Eu estou vendo que o erro seu, por não ter tido zelo, por não ter feito da maneira correta, você não fez correto, Caim, ok. Mas eu estou vendo o futuro também, Caim. Eu estou vendo o futuro. Você está chateado. Sua alma está estremecendo por dentro. Eu estou vendo que está escrito e cravado nos ossos seus. Eu já estou vendo as suas ações que já começaram erradas. E eu estou interferindo para que o que você maquinou, Caim, não aconteça. E eu te amo tanto, eu vou te dizer, olha, seu semblante está caído,
já vejo a somatória de tudo que está acontecendo, e uma unidade mais outra unidade, uma parcela mais outra parcela é igual ao X fator. Isto é adição. Uma primeira unidade mais uma segunda unidade é igual a uma terceira unidade. Eu estou vendo a somatória de tudo, Caim, e eu estou interferindo antes de entrar a igualdade. Porque de um lado do primeiro fator e segundo, antes de ir para o outro lado da balança, existe uma igualdade. Existe, André falou, equilíbrio. O eterno é o equilíbrio. Eu estou bebendo, fumando, usando droga, o eterno entra. Que o final disso é a morte. E Ismael disse, pastor, as mortes, né? Porque morri em pecado e ainda perdi a salvação e ainda terei a segunda morte. Morri, o corpo físico acabou, se virou pó, e naquele dia do julgamento, por causa dos pecados, perdi a minha alma. Sim, Ismael tirou um 10 quando ele disse isso, as mortes. Então, meus irmãos, antes da sentença, antes do resultado dessa somatória ou dessa equação, como falou Tiago ali, o Eterno interfere nessa equação e fala, olha, Caim, para aí. Já estou vendo aonde isso vai dar. Seu semblante está caído. Mas, se você, ou porventura, se você não fizer da maneira correta, eu não vou aceitar? Eu estou te dando, Caim, uma nova oportunidade. Porque o erro, ou os erros, o que está prestes a acontecer agora, eu estou interferindo e te dizendo, escolha e escolha correto. E aí todo mundo sabe qual foi a escolha dele. Ouviu o Eterno e não o atendeu. Ele atendeu a tudo aquilo que ele tinha maquinado. E aí, quando eu viro as costas, quando eu dou a nuca a um ensino, quando o pastor está me instruindo, quando algum irmão está ensinando, como professor agora, sendo boca de Deus, a Rica vai dar estudo hoje, e ela está ensinando, ela está falando, e eu não escuto, ou escuto e não dou atenção, a sentença é drástica. Por quê? Todo o ensino, seja ele cantado ou falado, tem um objetivo do Eterno ali. E naquele objetivo do Eterno, se eu continuar avante, aquilo vai ficar cravado para sempre, com muita firmeza, com muita dureza. Com relação a casamentos, tem que liberar o perdão, que aí é apagar do osso, e aí a carne não sente. Se é que você conseguiu captar o que eu estou falando. Com relação às amizades, os vínculos e a aliança na qual você fez e faz, da mesma maneira. Com relação ao coleguismo, aos parentes, libera. Dê perdão e receba perdão. Libere misericórdia, receba misericórdia. De uma vez por todas. Porque não adianta eu esconder. O Eterno vê. Eu tentei traçar aqui até agora que se eu tentar esconder, o meu corpo grita. Humanamente falando, o meu corpo grita. Dos olhos do Eterno, que são como chama de fogo, nada escapa. Ele vê os seus ossos, e pode ser que eles estejam podres, de tanto ratar escondido. E aí, você saiu do Egito, viu as maravilhas, foi batizado, e está até ontem, você está até ontem, com esses erros escondidos, e ocultos, e cravados nos seus ossos. E hoje, ao ouvir essa porção, e tanta repetição eu já fiz por querer, você entendeu que, opa, escutei, logo devo colocar em prática. Perdoe.
Purifique-se, beije seus ossos, purifique-se de dentro para fora. O outro tema dessa porção seria da elevação ou de elevado para caído. Quando eu falo a palavra caído, vem na memória dos senhores, possivelmente, seres que foram destituídos do cargo ou da posição, eles caíram de uma posição ou de um cargo, e não literalmente caíram do céu, né? Mas foram destituídos de uma posição e caíram dessa posição para outra. E também nós podemos pegar todos os personagens da Bíblia, todos eles, que você viu nas pessoas, igual essa paraxá. Eles estavam em uma posição agora, o povo que saiu do Egito estava em uma posição agora muito elevada. O povo estava em uma posição muito elevada. E eles cometeram o pior erro, desde o Egito até a entrada de Canaã. Desde sair do Egito, da escuridão para a luz. A posição que eles estavam era de crentes, vamos colocar no linguajar agora, que já tinha sido batizado e que já estava recebendo dons de Deus, que já sentia os dons, que já estava usando os dons, crente que já estudava, vamos assim dizer, a paraxá, as paraxot, crentes já graúdos ou graduados, ou crentes de muito tempo, envelhecidos como um bom vinho. Porque o tipo de revelação que eles tiveram era de nível altíssimo. E no deserto, eles não tinham para onde correr o olho. O Eterno usou a melhor sala de aula do mundo, que é o deserto. Não é à toa que se nós tivéssemos, todos nós, num balão de oxigênio agora, e o médico falasse assim para você, você vai ouvir a última paraxá da sua vida. E até eu tivesse nessa, aí o médico vai falar assim, eu vou tirar o aparelho que fica na boca desse moço aí, careca, só para ele pregar a última porção. E todo mundo que está ouvindo vai viver os últimos minutos na face da terra, porque o seu fim já está decretado, que o câncer corroeu todos os seus ossos. E estou falando de ossos por querer agora. Cada palavra, cada movimento daqueles que estão me vendo aqui agora, seria percebido 100%. Nós não sairíamos do lugar, ou a nossa mente não iria vagar para nada. Fala, moço que ensina. Fala, porque eu estou no meu último momento e o meu fim já foi decretado e eu não travo a minha mente. Pode repetir à vontade, porque eu estou observando que nessa redundância de palavras há um grito do Senhor para nós que estamos presentes e para nós que estamos online. E o objetivo agora, sabendo que ninguém vai viver mais assim que o senhor terminar esse estudo, não vou andar mais de carro, de ônibus, não vou comer mais aquela comida que a minha mãe, que a minha esposa, não vou carregar mais o meu baby, não vou fazer mais nada, mas eu sei que eu tenho uma alma, e o que eu puder fazer agora, para pedir recedido eterno, eu vou fazer. Porque essa é a minha última oportunidade de ser elevado. Enquanto o Senhor prega, eu consigo entender que eu sou este que saí do Egito, que saí das drogas, que saí de um cristianismo falso. Eu sou esse que beijava santo.
que beijava terço, que fazia terço, rezava rosário. E eu também entendo que eu sou aquele que falei em novas línguas, que interpretei, que fui lavado, que fui remido. E nesse leito agora, só escutando as suas palavras e o barulhinho da máquina. Tip, tip, sabendo que o meu coração, a diástole e sístole que está acontecendo, já não está mais em equilíbrio. Eu estou prestes do fim. A minha respiração com aparelhos é forçada. Mas eu ainda consigo te ouvir, pregador, professor. Então fale, porque eu dependo 100% disso. Eu estava elevado e caí. E quando o Senhor fala que eu estava elevado e caí, eu lembro das palavras de Yeshua para a igreja. Lembra de onde você tropeçou e caiu. Levante-se. Lembra de onde você caiu agora e levante-se. Por quê? O fim vem. Está cravado nos seus ossos. Os hebreus estavam prestes a receber as tábuas da lei, Sandra. André, eles iam pegar as tábuas da lei agora, André. Faltava meio-dia, André. Poucas horas, André. E o povo falhou. Fizeram um bezerro de ouro. Viraram as costas para aquele líder que estava ali, Arão e Ur. Às vezes, somente Arão é citado lá na série. Ur e os outros também estavam lá. Outro dia falaremos disso. Ok, Ana Célia? Me cobre aí, tá? Ur também estava lá. Pois bem, o povo falhou. O povo errou. E na Bíblia Sagrada, nós vemos 3 desvios de conduta que resultaram em queda de pressa. A primeira foi de Caim. Caim estava em um período de adoração, e nós já discutimos, de adoração para fraticídio, em frações de segundos. Em minutos, ele estava adorando a Deus, não fez a adoração correta, foi corrigido, foi exortado, não quis atender a exortação, ele vai e aponta para o seu irmão, através de ciúme. A falta de zelo dele resultou em apontar para o outro, para o seu irmão, e ele achou que matando o irmão dele resolveria aquele problema. Ou seja, o que o levou a fazer aquilo que ele fez no final foi que na hora que ele começou a somar o erro, mais o outro erro, e que o Eterno interferiu, ele deveria ter traçado um objetivo de restauração e equilíbrio. Não. Ele escolheu o caos e o desequilíbrio, e aí ele mata um inocente. Um inocente foi morto por causa de um desequilibrado, no sentido espiritual. Sim, o casamento acabou porque não houve restauração. E pode ter certeza que é desequilíbrio. Desequilíbrio é iniquidade, anomia. Eu estou falando que o divórcio só aconteceu porque você, a cavanar do seu coração foi para a situação de apostasia. A cavanar do seu coração foi de tal maneira que você considera aquele ou aquela pessoa como morta. Por isso do divórcio. Não houve perdão, não houve restauração, não ouviu os conselhos sobre perdão, não ouviu os conselhos sobre restauração. Então Caim, Gênesis 4, versos 6 e 7,
o Eterno diz para ele: por que andais irado? A ira, a raiva, já é uma manifestação daquilo que está acontecendo internamente, e nós já falamos disso. E aí entra a próxima pergunta. Se proceder bem, essa é a palavra. Caim, você já errou. E você vai cair em algo tenebroso. Então, eu quero entrar aqui para você proceder bem. Só que o nome Caim nos lembra da palavra lança. Nos lembra da palavra canto fúnebre. A palavra Caim também nos lembra adquirido. E podemos colocar também a palavra lança, mas no sentido de morte. Uma ponta de morte. E o nome Caim também nos lembra obter, que foi o que aconteceu com a sua mãe. Ela obteve, ou possessão, calma lá, de posses, por favor, de posses, ela obteve ou posse. Então, no sentido positivo. E a outra palavra, também dentro da palavra, do seu nome, ou da essência do nome Caim, provocar ciúme. Então, nós temos aí um Kuf, um Yud e um Nun. O Yud de Caim, dentro do nome, nós já falamos sobre ele, está relacionado à ação. E já que eu estou falando de balança, de ser elevado ou de grande queda, todo momento repetindo isso, entre ouvir a instrução e ser elevado, ou ouvir a instrução e não obedecer, uma grande queda. Eu estou falando todo momento de ter vida e também de morte. Dentro do nome de Caim, e em tudo que ele fez, houve a oportunidade dele ser uma lança de vida, uma ponta de vida. Houve a oportunidade dele obter vida, ou vidas no plural. Houve uma oportunidade de possessão, de posses do reino vindouro, do Tikkun Olam, da reparação do grande jardim, que ele viu que eles acabaram de perder. Mas ele sabia, ele aprendeu, olha, vai ser restaurado novamente. Aquela espada flamejante que está protegendo o jardim, num determinado momento, vai ser aberto um portal e nós poderemos retornar de novo, Caim. A nossa família, o projeto inicial, nós podemos voltar de novo, Caim, e tomar posse. Então, o seu nome, Caim, aponta para o futuro. Não é algo ruim. Ok? Mas o Yud, que fala de ação, ele poderia ter tido uma ação para a vida ou uma ação para a morte, Cristina. E aí, a ação dele foi uma ação de morte. Ele poderia gerar vida, e aí ele tira vida. E por causa deste pecado, está escrito nos ossos. Aquilo também foi para a fronte dele. Quando o pecado está nos ossos, só o Eterno vê, e nós já falamos disso. Agora, quando aquilo vai para a fronte, primeira coisa que acontece conosco é perder o brilho do Eterno. É perder a semelhança do Eterno. Nessa hora agora, Caim, foi-se a glória, foi-se a presença, foi-se o brilho, que era visto no pai, que era visto na mãe e que era visto no Mashiach que encontrava com eles todas as tardes, ou na viração das tardes ali do dia. Não tem brilho mais. Perdeu a imagem, perdeu a semelhança, perdeu a luz. Agora ele fica com a imagem da escolha que ele fez, que é a imagem do testador, que é uma imagem disforme. Vamos deixar para o Tiago nos explicar numa outra aula o que é esse disformes, no sentido do ponto de vista celestial ou espiritual. Então, Caim tirou vida. E quando fala de ação, a ação é mão.
a minha mão, tudo que eu faço. Com a mão, Caim levou a oferta. Com a mão, Caim matou seu irmão. Com a mão, na hora da oferta, ele levantou elas para cima, para apresentar ao Eterno. Com a mão, abraçava seu pai, sua mãe, e por aí vai. Escolhas internas, resultado nas mãos. Os pecados, os erros são assim também. O Ismael está a 4 metros de distância. A minha mão não chega nele lá. E Tiago deu uma gargalhada, porque ele falou que eu não sou aquele homem borracha do Quarteto Fantástico, que está rindo até agora. E é verdade, eu não sou mesmo. E aí, os meus pés têm que entrar em ação para que eu toque no Ismael para abraçá-lo. Então, tem ações, e muitas delas, que os meus pés me conduzem para aquelas ações. Os erros que eu vou fazer com a minha mão, os meus pés me levam para ele. Mas, se tratando de percepção, de sensibilidade, eu quero usar agora os ouvidos. E aí, o Tiago já falou, já sei aonde o senhor quer chegar. E o Wesley também. E está dando pirueta aqui, falou, é aonde vem a marca, quando vai separar um levita para ser sacerdote. E aí a Sandra falou, sabia que o senhor ia falar isso. De ouvidos, de mão e de pé. Pastor Gerson já ensinou isso. Pode seguir, pastor Wagner. Muito bem, então eu vou seguir, Sandra. A outra palavra que tem é a palavra num, de vida. E nós já aprendemos com o pastor Gerson Barros a questão de num também, de peixes ali, e de vida, de ser muito, de vida que multiplica. Então, dentro do nome de Caim, nós temos ponta, uma lança, que pode ser para a vida, uma posse de vida. Nós temos dentro dele ações para a vida, e nós temos dentro dele, do nome, da sua essência, a própria palavra vida ou vidas. Não é à toa que essa essência agora, ele perde essa essência, e aí os nomes e o significado dele, dos nomes, é utilizado agora para coisas do lado mal, do lado das sombras. E aí a Sandra deu uma gargalhada. Está citando Star Wars? Sim. Ele agora foi para o lado das sombras, Sandra. Sim, essa foi a escolha dele. E aí, tudo aquilo que ele tem, ele imputa e ele usa com muita força para o mal. O Eterno deu a cada um de nós dons, talentos, essência, situações para trabalhar para ele. E aí a pessoa escolhe errar e não consertar. E aí ela escolhe virar as costas para aquele que ensinou, virar as costas para aquele que criou, que gerou, que instruiu. E agora ela usa tudo aquilo para o lado negro da força. Abandona a Torá e escolhe seguir Rassatã. E aí, como o nome dele tem Num, que fala de peixe, de multiplicação, através de Caim, aquilo que estava no osso, foi para o seu sêmen, foi para a sua semente. Gravem isso. E aí, todos aqueles que são gerados, levaram também aquilo ali. Opa! Então eu, messiânico, amo a minha esposa, tenho um filho com ela, e erros, e eu não acertei, eu não consertei, então aquilo vai na minha sementinha para o meu filho? Se você não quebrou de verdade, sim. Não, mas eu fui batizado, pastor. Eu senti os dons de Deus. Sim. Só que eu tive uma grande queda, um grande erro. Pois bem, é disso que eu estou falando. Não basta agora aquele processo só de ter sido batizado, passado pelas águas, sentido Deus, chorado na presença dele, montanha, vigília, visita. Não adianta agora, estando em uma grande queda, não adianta agora, estando em uma situação de não perdão, de não reconciliação, de não reconciliar, aonde você se encontra deitado agora, caído,
Se você não se levantar, o próximo passo seu agora é ser dominado 100%. E agora, ser possuído 100%. Nesse nível na qual eu estou falando. Ah, sim, pastor. Seria, então, próximo daquilo que Shaul falou. Eu cair da graça. Sim. Tem erros e tem quedas que nos fazem cair da graça. Por isso que as Escrituras dizem assim: para tal pecado e para tal erro, não orem mais. Mesmo que a pessoa bater na porta da sua casa, meu irmão, ora por mim. Se o Eterno falar, através do Espírito Santo na sua vida, para esse tipo de erro que essa pessoa cometeu, se ele te revelar, não orem mais, meu irmão, acabou. Não há mais oração que Deus ouça a fim de atendê-lo. Ele jaz, esta pessoa jaz no maligno. Pastor, mas o versículo lá fala que o mundo jaz no maligno. Sim, eu estou chamando essa pessoa aí agora, tentando trazer algo que ela jaz no maligno, ou seja, já morreu. Já morreu e já foi julgada, e para tal não há recede, não há salvação. É drástico. Foi o que aconteceu com Caim. Poderia ter feito certo, poderia ter agido certo, mas não o fez. A outra pessoa que rapidinho teve uma queda foi Orfa. Sandra Vitória, Orfa, mais Ruth e Noemi. E todo mundo da comunidade, quando cita esses nomes, sabe de que é que nós estamos falando. Quando nós usamos esse nome Orfa, Ruth e Noemi, nós sabemos, perderam os maridos. Mas nós sabemos que elas tiveram um período, que estavam em uma terra, foram para outra, e aonde, Ruth e Noemi e Orfa estavam, havia ali um ensinamento, da cultura, das escrituras, segundo a fé na qual Noemi tem. Os maridos também, ensinavam as esposas segundo a fé na qual, eles aprenderam. Então, o monoteísmo, a princípio ali, eles aprenderam, se tratando do monoteísmo do ponto de vista de Abraão, nosso pai. Aprendeu, entendeu e começou a praticar. Mas houve um dia do teste. Rápido. Perderam o marido. A sogra chega e fala: primeira vez, olha, já sou velha, e mesmo que gerasse filho, ou seja, eu casasse novo, gerasse filho, ia demorar o filho crescer para vocês casarem com ele. Eu amo tanto vocês que eu queria gerar filhos para vocês casarem com ele, porque eu amo vocês. E aqui nós vemos um princípio, de nora e sogra convivendo bem. Mas vamos deixar isso aí para o Wesley pregar um outro dia. Pois bem, mas meus filhos morreram. Não tem essa condição. Vão embora para o seu povo e busquem lá, recursos, porque vocês são novas, são belas e tem tudo para despontarem ainda. Choraram e estavam abaixadas, levantaram e se abraçaram. Quem é mulher sabe aí melhor do que nós homens o que é isso. Eu estava vendo uma amiga encontrando com a outra e na alegria choraram de alegria. Ai, meu Deus, aquele negócio lindo de se ver. Nós homens, e aí, beleza? Pronto, beleza. E aí, mano, tranquilo? Como se tivesse conversado com a pessoa um dia anterior. E as mulheres demonstram essa sensibilidade. E isso é belo. Nós homens precisamos de aprender isso aí. De abraçar de frente. Tem homem que tem receio de um outro homem abraçá-lo de frente. Mas, tudo bem. Vamos deixar isso aí para Ismael pregar para nós um outro dia. E o Israel quer saber. Fala logo. Qual que é a queda rápida que aconteceu nessa história? Pois bem,
A sogra fala a segunda vez: olha, vão embora. Aí uma delas, opa, eu falei com ela que eu queria ficar. Ela falou a segunda vez, falou agora a terceira vez. Ó, é o seguinte, vamos levantar de novo e chorar? Vamos. Ai, te amo, minha linda. Só que, me desculpe, mas eu vou voltar. Como a senhora já falou, né? Eu vou voltar para os meus. Vou tentar recurso e tal e tal. Certamente, o que a sogra estava falando, né? É para que elas fossem mesmo. Já a outra decide: não, eu vou com a senhora. Seu povo é meu povo e seu Deus é meu Deus. Estavam tão bem, apesar dos testes, das mortes, mas estavam unidas. A princípio, nesse discurso, vamos embora juntas. Não, vamos ficar juntas aqui, vamos ficar juntas. E de repente, com 3 indagações, e aí, o que Ruth faz, os rabinos também fazem. Eu quero ir da comunidade. O correto, André, era nós chegarmos a pessoa e falar assim: olha, como são ou princípios da comunidade? O correto, André, era nós pegarmos a pessoa e falar como que é na comunidade. O espaço nosso é curto, espaço onde nós nos encontramos. O ventilador é fraco, a cadeira não é acolchoada. Estudamos 2 horas, horário. Estudamos terça-feira, temos um culto de manhã no sábado, um culto à noite. Bom, não, para mim tranquilo. É tranquilo? É. Nossa sala das crianças não dá para separar divisões de idade. São várias coisas com o nosso espaço físico. Lá tem o Tiago, lá tem o Wesley, lá tem o Israel, lá tem o pastor careca enjoado, que às vezes grita, que às vezes fala forte. E o que eles ensinam? Sim, Torá. Não convém você vir, não. Eu vou te indicar uma igreja que tem acolchoados, ar-condicionado, um bom espaço, e você não vai ser cobrado. Deveríamos falar com todo mundo antes da pessoa ser parente, como alguns são parentes, amigos, como alguns são amigos, filhos, como alguns são filhos. Deveríamos explicar para eles, chatos como carrapato. No objetivo de nos instruir para que sejamos elevados, chega a ser massacrante o tanto que repete. Sim. A preocupação é alma. A preocupação é elevação e encontro com Yeshua. Entendi. Então eu vou te aconselhar um lugar onde você vai cantar tranquilamente. Ter 20 minutos só de palavra ou verso. Lá você vai ouvir que você é precioso. Pronto. Não vem para a comunidade, não. E nem clica nos links deste grupo. Não. Você vai ser bombardeado com ensinos, com um grito de emergência. Yeshua está vindo. As pessoas deveriam ser contrastadas, André, com essas 3 perguntas. Não venham para cá. Não venham para cá. É a pior igreja de Mariana. Pastores são horríveis. Eles vão ficar no seu calcanhar. Eu vou te indicar um lugar onde você ficar numa boa. Não vai ser cobrado, questionado ou nada. E você vai poder fazer um trabalho à vontade, social, viajar à vontade. Sem cobrança. Eu vou te indicar a ser um irmão virtual. De longe, sem tocar. Mas não escute ensinos nesse canal. Não escute, não. Toda vez que você vê esse careca, pula fora. Agora,
Não escuta o de cabelo bonito também, não. Meu Deus. E é bonita as mensagens, mas as mensagens é para te rasgar por dentro. É para esmiuçar o que há de melhor em você, porque o melhor que está dentro de nós é a nossa alma, que o Eterno criou pura, mas os ensinos é para a sua alma e para o seu corpo. E quando se fala de corpo, você não vai poder pecar mais, errar mais. Logo, por favor, pare de ouvir o pastor Gerson Barros. Deleta-o depressa. Aonde você vê esse nome? Comunidade Messiânica da Reconciliação. Faz o sinal da cruz e nem passe perto. Vou te indicar outros ismos que tem por aí. Então, órfã é direito de escolha. Pegue isso que eu estou falando agora. Faça como órfã. Você tem direito. Dê a nuca para esse pastor careca. Ele é chato. Dê a nuca para ele. Ele vai te dar a bênção. Volte para os seus e para os seus deuses e suas escolhas. Se fizer a escolha de Ruth, a terra aonde você vai está destruída, mas você tem que me ajudar a reconstruí-la. Mas eu vou ter que parar aqui com essa parte de voltar para a terra e ajudar a reconstruir a terra de Betel. E aí a Ana Célia vai pregar para nós aí um dia. Pois bem, Israel quer saber. Então, com 3 perguntas, Israel e Ismael. Desistiu. Todos os rabinos fazem isso. E aí eu quero que os líderes dessa casa e os irmãos, quando alguém for vir aqui, fale com ele dessa maneira. Pois bem, lá o próprio pastor mandou falar contigo. É dureza. Você vai comer sal comigo, é isso que você quer? Mas nós sabemos, e se você já me conheceu, e na verdade, você está me ajudando. Se você entendeu quem eu sou, que o objetivo é algo. O objetivo é reconciliação. E que tudo aquilo que eu estou falando forte, não é para você deixar o seu semblante descair para mim. Mas é para me abraçar, chorar comigo e ir junto. Porque existe um Goel, e aí a Ana Célia falou, já sei, pastor, Goel é aquele que casou com Ruth, o príncipe, sim, Ana Célia. E Radassa falou, já entendi, é isso mesmo, Radassa. Não é tão tenebroso assim a nossa caminhada. Mas Yeshua falou, quer alcançar o reino dos céus, Israel? Quero. Lute muito, com todas as suas forças. É dificultoso, é isso que Yeshua falou. Ah, mas o senhor não morreu por nós? Sim, André, morri. Mas você vai ter que ter as suas próprias lutas e escolhas. Órfã, dentro do nome dela, ou dentro da essência dela, André, dentro da essência dela, já significa nuca. Órfã, dentro da essência dela, do nome, também é o nome gazela, ou seja, era uma mulher formosa. Quase que eu falava um negócio aqui, Ismael, e ia ganhar um beliscão no final do culto. Pois bem, órfã, dentro também do seu nome, a palavra juvenil a nascer. Uma mulher com o rosto sempre jovem. Pescoço, nuca, beleza, gazela e também, André, dentro do nome, a palavra luz e elevação, ou seja, subir. Ô, pastor, peraí. Eu estou entendendo, hein? Caim podia fazer uma ação para subir, não fez. Órfã podia fazer uma ação para subir, não fez. Estou entendendo. O povo ali na Parashá Kitzá, em elevação, deveriam ter feito uma ação para subir ou receber as tábuas da lei. Vem a mim, tábuas da lei, seguir e aprender. Logo, faremos e depois entenderemos. Manda para nós, manda para cá. Se o negócio for bom, manda logo 10.
piadinha judaica, se é bom me dar 10 logo, André. Beleza, vocês vão receber. Gazela, beleza, veloz, e um andar belo. Uma mulher, para mim não ganhar outro beliscão, Israel, uma mulher dela, que a Gisele que tem por aí, não se compara. Não que eu ache a Gisele bonita, porque quem diz? Não que eu ache Gal, não. A Cristina é a mais bela de todas, né? Pois bem. Beleza, mas eu estou insistindo aí com Orfa, para vocês entenderem que dentro da essência dela, da forma como ela foi criada e gerada, aponta para o esplendor e beleza de coisas gloriosas e grandiosas, mas a sua escolha, agora a sua beleza já não é mais para atrair para o glorioso, para o santo, para Kadosh, ou Kiddush, ou para Kedushá, como gritou ali a Radassa. Mas Orfa agora teve a sua escolha e deu, como diz o nome dela, ela deu o pescoço e ela deu a nuca. Ela escolheu e aí vai. Ela retornou para o seu povo e para os seus deuses. Pastor, nós não é bobo não, pastor. E o Cuf? Que o senhor está falando aí do Cuf. Muito bem. Cuf, ela aponta para Kadosh. Cuf aponta para a santidade. E Kuf também aponta para a palavra macaco. Peguem aí. Essa palavra que eu estou insistindo agora, essa letrinha, perdão, essa letra que eu estou insistindo o tempo todo na Paraxá, ela aponta, lembra do macaco? E ela aponta para santidade. A parte que vocês estão vendo no desenho, que parece uma casa, que parece uma cabana, que parece Sukkot, uma barraca, significa o seguinte: é a Sukkah que vem do mais alto dos céus e ela desce em níveis. É algo que é elevado, continua elevado e desce níveis para alcançar-nos neste plano. É elevado e desce níveis, e independente dos níveis que vai descendo, ela não perde o grau de santidade. É uma resposta de Deus. É alguém que Deus envia para nós. É uma barraca, uma Sukkot que Deus envia para nós até a essa terra. E no futuro, nós entenderemos isso e sentiremos na pele. A barraca, a casa onde Yeshua falou que ele estava ou estaria, que nós não podemos ir agora, por enquanto, que ele prometeu aonde ele está, nós também estaríamos com ele, desce níveis e vem ao nosso encontro. Eu quero dizer que o Ruach HaKodesh também faz isso. Desce níveis, e entra no tocador, no cantor, no pregador, na criança, e aí sai da boca daquela pessoa, a criança ou o ancião, sai dela uma palavra de elevação. Passou por vários níveis, vários céus, e chega até o nível mais baixo, mas em elevação. E a Radassa falou ali agora que essa parte que está dobrada também simboliza o André quando ele está orando. Quando o André está orando, ele não fica olhando com o nariz para cima. Ele abaixa o nariz para baixo. Ele está buscando, ele está abaixando o seu corpo, abaixando o seu coração. A kavaná dele é conversar com o Eterno. Ninguém fica olhando para o Eterno face a face, com o nariz em pé. Então, o André, ele se curva, reverência, respeito, porque é elevado aquele que ele vai levantar ou elevar as suas orações, logo ele se curva, se curva, se curva. Então, esse fato de curvar, Ismael, esse fato de se humilhar para conversar com o Eterno, é isso que faz o Eterno, que é todas as coisas, te exaltar. Então, quando eu me curvo, quando meu coração
se curva, quando a minha alma se curva com a intenção correta, quando eu escolho da forma correta, em obedecer, em clamar, em orar, em fazer qualquer situação, quando eu me curvo, a minha mão, ela pode estar do jeito que ela quiser, ela também se curva. Não adianta a posição que ela esteja. Os meus pés também se curvam, porque o que manda no corpo é a mente, é o cérebro. É ele que manda no corpo inteiro, independente de qual seja a ação agora. E se esse domínio agora, vamos falar de domínio dominador, se curva, todo o meu ser está curvado perante Hashem. Pois bem, esse fato de se curvar me remete agora, eu preciso voltar na última porção. Moshe, como mediador do povo, ele se curva perante o Eterno, como mediador, clamando ao Eterno, se possível for, retire meu nome do livro da vida. Então, o nome de Moshe, ele é apagado da porção, certo? Ele é apagado, o nome não aparece. E o nome dele é misturado, só para vocês pegarem aqui agora. O nome dele é triturado, esmiuçado. Peguem esse detalhe. O nome dele é triturado, feito pó, esmiuçado e se mistura com as areias abaixo de onde ele estava. Por quê? Porque ele tinha sido levantado e elevado para falar com Deus. Certo? Ele estava no alto do monte e naquele monte ele foi elevado. Certo? Conseguem entender isso? Moshe ele estava pisando na terra. Por quê? Há elevações aonde o Eterno quer nos elevar, para aquilo que ele quer nos elevar, ele nos tira deste corpo físico, ele arranca-nos da nossa mente carnal para algo espiritual. Por quê? Quando ele precisa transmitir algo para você tão forte e a sua intenção do coração é correta, ele te tira daquilo. Ele te tira daquele plano físico ou dos planos. Pois bem, tudo isso porque você se curvou, porque você foi humilde. Então, quando eu faço isso, todas as minhas células, que são bilhões de bilhões, se curvam também. Eu me aproximo do pó da terra. Eu, sendo pó da terra, me aproximo ao pó da terra. Meu corpo sendo cheirado pela terra, eu misturo a terra com a terra agora e meu nome some. O único nome que existe é o de Hashem, o nome. Eu quero dizer que esse fato de se curvar, meu irmão, esse fato de se humilhar perante o Eterno, significa muita coisa. Você desce degrau, desce níveis, e ele te eleva. Não importa agora, está escrito nos ossos, a sentença, se eleve agora neste momento, ou nesses momentos finais. E para você ser elevado, você tem que curvar. Curvar-se com a kavaná correta. Quando eu não vou para esse significado da palavra kuf, eu entro no outro agora. Qual que é o outro? Você vira ou torna semelhante ao macaco. Sim, macaco. Pense no macaco agora. Ele é alegre, pastor. Sim, ele é alegre. Ô pastor, ele pula de galho em galho? Sim, ele pula de galho em galho. Ô pastor, sim. A você aí, meu irmão. Quando você não escolhe kuf no sentido de santidade, você é um símil. Parabéns, símil. Agora a mensagem para você, meu macaco preferido. Ouça-me. Várias bananas para o mundo afora, vários sorrisos. Macaco fala de prazeres, de Edom, prazeres da carne. Sim, sexualidade desenfreada, drogas, sexo e muito rock and roll. Macaco, pule de galho em galho. Quando nós entendemos que cada letra do hebraico tem um significado, ou significados no plural,
e nós vamos tentar aplicar aquilo na nossa vida, qual que é o objetivo? Para dar curtida? Na verdade, essa mensagem hoje não merece uma curtida. Não, nenhuma. Na verdade, quando nós partimos com o objetivo de explicar que a santidade está aqui e é você quem decide ser santo, obedecer a Torá ou ser profano e construir um ídolo. Como macacos, alegres, eles estavam alegres, satisfeitos com a escolha, com a queda, com o erro. E, segundo os estudiosos, foi nas melhores das intenções. É tudo assim. Eu vou pegar uma outra mulher ali, nas melhores intenções. Eu tenho dificuldade em casa, minha esposa está dormindo de calça jeans, logo eu vou pegar uma mulher ali fora, falando em códigos. Nas melhores intenções, não termino o casamento, mantenho Israel comigo, Cristina comigo e beleza, tenho amantes. Quando eu faço essa escolha, o lado da santidade já foi embora há muito tempo e eu sou um símio. Quando também falamos de símio, demonstra ou representa aquilo que eles são. Dos animais, o mais próximo, por favor, os que imitam melhor o humano. Por mais que a arara, papagaio e outros aves imitem um som que sai da sua voz, da minha voz, nós sabemos que o corvo faz isso também. Misericórdia, o corvo também imita a sua voz e outras aves. Mas imaginemos nós, agora, prestem bastante atenção aonde eu quero chegar aqui. O macaco é o que se assemelha, que imita o homem. Só que depois você vê que ele não tem raciocínio, ele não tem intelecto. Pastor, vamos colocar aí uma outra palavra. Vamos colocar aí uma outra situação. Sim, por mais que o macaco lembre o ser humano, ele não tem a consciência, e consciência essa relacionada a Kadosh Baruch. Ele não tem, nenhum outro animal tem essa consciência que nós, os únicos seres, vamos assim dizer, neste plano, nessa terra, temos a consciência do eterno e em buscar a sua santidade. Nesse quesito aqui, ele não tem essa consciência. E aí, por mais que o macaquinho lembre os humanos, ele é um animal no reino animal, como os demais animais. Mas ele lembra um homem, pastor? Sim, ele lembra, Tiago, mas sem a consciência. E aí eu quero que você entenda, sem a consciência do eterno, perdendo a consciência do eterno, eu sou igualzinho ao macaco, até pareço com um homem racional, mas as minhas ações são de um mero símio. Sim, se eu estou nos meus delitos e erros e pecados, se eu não perdoo, de novo perdão, de novo perdão. Se o meu casamento está de mal a pior, porque falta só o perdão, só a reconciliação, não é só não, meu irmão, é a consciência de Kadosh Baruch na sua vida, que tem que consertar, porque senão fica cravado nos ossos. E se eu perder essa consciência, além de estar cravado nos meus ossos, eu sou um mero símio. E aí eu tenho que escolher hoje. Eu sou um macaco ambulante ou sou um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Porque quem é criado à imagem e semelhança de Deus não constrói ídolo, não dança para ídolo. Quem é criado à imagem e semelhança de Deus, quando ele cai, quando ele erra, quando ele falha, ele lembra onde que ele tropeçou, sabe o que foi o motivo de tropeço e queda, sabe por que ele está caído,
sabe como se levantar e sabe aonde está o socorro dele. Quando eu sei aonde eu caí, aonde eu tropecei, eu não quero liberar o perdão. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Pois bem, você é um símio. E agora, todas as suas decisões e escolhas imitam a sua escolha. Consciência santa ou consciência de símio. Mas aí nós vamos deixar para o Tiago pregar para nós. Consciência santa ou consciência de símio. Meus irmãos, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Em nome de Yeshua. Shalom. Shalom. Muito obrigado a todos pela participação.